Olá, hoje é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi escolhida porque é próxima ao início da primavera e representa o renascer das plantas, que simbolizam o sentimento de renovação das reivindicações em prol da cidadania, da inclusão e da participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. De acordo com o último censo divulgado pelo IBGE, existem no Brasil cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar aqui com Geraldo Nogueira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e também com Tereza Costa da Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Olá, Geraldo. Olá, Tereza. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Geraldo, quais as principais conquistas que as pessoas com deficiência podem comemorar nessa data tão importante? Eu acho que foi o avanço da conscientização da sociedade para a temática da pessoa com deficiência. Acho que essa é a grande comemoração e também a conquista de uma legislação mais avançada nesses últimos anos. Nós tivemos a incorporação da Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, incorporando a Constituição Brasileira e depois a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em janeiro deste ano. E, Tereza, você pode falar um pouco para a gente sobre a história do movimento político das pessoas com deficiência? É uma história muito bonita e muito interessante porque ela teve maior força no momento da redemocratização do Brasil. Então, a partir de 88, com a Constituição e com a nova legislação, que já desde 89 começava a determinar direitos e a determinar obrigações do Estado, realmente começou aí, né, um avanço sempre muito positivo. O pontapé foi daí, né? O pontapé foi aí, a Constituição já assegurou esses direitos, então ele começou a mudar o olhar do Estado. Nessa primeira legislação, o Estado já reconheceu sua obrigação em relação à cidadania das pessoas com deficiência e começou daí todo um movimento que culminou com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um tratado internacional que trouxe um novo olhar principalmente da sociedade, quer dizer, colocando na sociedade também a responsabilidade da participação nessa mudança e na realização dos direitos da pessoa com deficiência. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, esses avanços importantes, não é, que ocorreram nos últimos anos em relação à convenção que vocês citaram os dois da ONU, não é isso? Em 2006, não foi isso? O que mudou de lá para cá efetivamente? Por favor, Geraldo. Olha, de lá para cá o que mudou, eu acho que foi uma maior conscientização, principalmente dos operadores do direito, né? E aí operadores do direito entendido, advogados, juízes, promotores, procuradores, né? Houve uma maior conscientização por causa da convenção, porque ela incorpora a Constituição brasileira, né, como norma constitucional, e isso traz uma força muito grande para a aplicação do direito com relação às pessoas. Isso se torna um instrumento jurídico muito forte. E essa mudança dentro do judiciário, ela reflete na sociedade porque começam a ter decisões mais positivas, obrigando a sociedade a implementar mudanças. Estou entendendo. E, Tereza, em 91 foi aprovada a lei de cotas, não é isso mesmo? Mas ainda há muita coisa para ser feita? O que você está achando disso? Muito, muito. Praticamente nada está sendo feito em termos da nossa legislação. Nós temos uma legislação excelente, uma legislação das mais modernas das Américas, uma legislação que atinge todos os detalhes. A lei de inclusão, que começou a vigorar esse ano, foi promulgada em 2015, ano passado. Ela trouxe alguns detalhes que estavam esquecidos, mas, na essência, o Brasil sempre teve a melhor legislação das Américas, desde 89 e desde a Constituição. O que falta é implementar, né, essa legislação. Como o Geraldo disse, os advogados, a justiça está fazendo o seu papel. Acontece que os governantes brasileiros, em geral, têm muita dificuldade de efetivar essas leis, efetivar políticas públicas. Então, falta a concretização desses direitos. Nós ainda temos pessoas sem acesso à saúde, à educação, ao trabalho. A lei de cotas não é respeitada de modo algum. Menos de 1% da população empregada tem deficiência. Vem caindo o percentual de pessoas contratadas nos últimos
9 anos, houve uma queda expressiva desse percentual. Então, assim, nós ainda temos muito a trabalhar, porque a grande questão é concretizar direitos que estão no papel, tirar do papel esses direitos. Então, no caso, o ator fundamental para mudar isso é o Executivo, não é o Legislativo, que nós temos boas leis, não é isso que você está dizendo? Sem dúvida, sem dúvida. Os poderes executivos, tanto União, né, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, ainda tem muita dificuldade em efetivar políticas públicas. Nós vimos agora com as Paralimpíadas no Rio de Janeiro, que trouxe uma festa maravilhosa no esporte, uma festa que o mundo inteiro viu. No entanto, a população com deficiência no Rio, em geral, não tem seus direitos respeitados, nem no transporte, nem na acessibilidade, nem na educação, nem da saúde. E na educação, Geraldo, a situação como está? Olha, a educação, houve uma mudança que a gente pode dizer significativa, porque o Brasil conseguiu implementar um modelo de educação inclusiva, onde a criança com deficiência ela integra a escola regular, né? Isso vai gerar uma mudança para o futuro na sociedade, porque as crianças passam a conviver com a deficiência, então será um adulto com menos preconceito, por ter convivido com um colega com deficiência. E para a pessoa com deficiência também, ela começa não num processo separatista na escola, né? Ela começa num processo inclusivista e ela vai no futuro também ser um cidadão mais ativo dentro da sociedade. Essa mudança, ela veio a partir exatamente de leis que obrigaram, né, a essa implementação. Foi muito questionado pelas escolas, inclusive teve ações no judiciário com relação a isso, pelo Sindicato das Escolas. Ainda é questionado, né? Não, mas saiu já uma decisão do Supremo pondo uma pá de cal nessa história, dizendo que essa inclusão tem que acontecer. A ação já foi julgada, foi praticamente unânime, só teve um voto de um ministro contra, que foi o Marco Aurélio, né? Os outros ministros todos votaram a favor. O fato é que as escolas mesmo, agora recentemente, depois de julgada a ação, eles fizeram um levantamento e descobriram uma coisa interessante. Descobriram porque o grande receio deles era de perda de receita, tendo que colocar mais um professor na sala de aula, de aumentar o encargo. E eles tiveram uma grande surpresa. Todas as escolas que fizeram levantamento desse período, desse ano letivo até agora, constataram um aumento na receita. Então a inclusão foi boa, foi saudável também para o caixa das escolas. E uma conquista importantíssima foi a lei de inclusão, não é isso? A Lei Brasileira de Inclusão. Ela também está muito presente nessa situação, não é isso? A Lei Brasileira de Inclusão ela é um transformador porque ela muda uma coisa básica, que é o conceito de pessoa com deficiência, né? Antes dessa lei, o conceito era um conceito médico de deficiência. Então, a pessoa tinha deficiência sempre, estava sempre com a deficiência, porque o conceito médico, né? No meu caso, por exemplo, que sou cadeirante, diz que eu sou um paraplégico. Isso vai ser sempre para a medicina. A lei traz um conceito agora que é o conceito social. Eu não tenho deficiência, a não ser que eu encontre uma barreira. Eu só me torno uma pessoa com deficiência diante de uma barreira social, seja atitudinal, né? ou de acessibilidade. Então, essa mudança de conceito já é um grande ganho da lei. E também a lei tipificou o crime de discriminação, que é uma outra grande mudança, né? Então, essa tipificação, ela pode ser cobrada em outras leis que não têm a penação. Essa pena pode começar a ter efeito em outras leis e aí a gente pode ter uma mudança social bem grande a partir disso. O acesso adaptado e seguro das cidades brasileiras para pessoas com deficiência, né, ainda é uma batalha? Sim, a adaptação principalmente, olha, eu acho que as cidades pecam muito na questão da calçada. Toda a mobilidade, não adianta você ter um transporte acessível, um ginásio, um prédio acessível, se você não tem como chegar a ele. A mobilidade urbana, né, o movimento de qualquer cidadão começa pela calçada. Nós temos calçadas muito ruins, no Rio de Janeiro principalmente, né, nessas Paralimpíadas, por exemplo, foi uma perda de oportunidade da prefeitura, né, que não transformou a cidade, como foi feito em Barcelona, por exemplo, na Espanha, né, que transformou a cidade aproveitando os jogos. Nós fizemos uma acessibilidade no entorno dos estádios onde aconteceram os jogos e nos próprios estádios. E isso vai se perder porque é uma acessibilidade ilhada, né? Então, a cidade tem que ser transformada como um todo. O Rio continua devendo acessibilidade às pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Tereza, e na área da surdez, quais os principais avanços que você vê? Eu acho que os avanços são aqueles avanços que, como o Geraldo falou, da escola inclusiva, né? Da possibilidade de estar nas escolas inclusivas. E, principalmente,
de conseguir trazer o surdo para o mercado de trabalho, para as escolas, de uma forma mais consciente e dando ao surdo a possibilidade de ter a sua própria personalidade. A cultura surda é uma cultura diferenciada que precisa ser respeitada, e eu acho que nesse movimento de novas leis, respeito à inclusão, esse respeito começa a aparecer diferenciado para as pessoas surdas, que precisam ser entendidas na sua diferença e nos seus direitos iguais. Uma mensagem para terminar? Eu acho que a mensagem que fica, né, é que a pessoa com deficiência tem tido grandes transformações na sociedade, mas ainda requer muita luta. Eu acho que eu dou um recado para as pessoas com deficiência que não se acomodem, que busquem o seu espaço dentro da sociedade, que lutem pelo seu direito, que se qualifique, que busque o mercado de trabalho, que exija esse direito de trabalhar e ser um cidadão comum como qualquer outra pessoa. Porque, afinal de contas, o banco fecha no mesmo horário para nós, a conta do supermercado é a mesma e os impostos também são o mesmo. Então, nós também temos que ter o mesmo espaço dentro da sociedade. Geraldo e Tereza, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Visual. É uma honra tê-los aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você. Pois é, e o Visual fica por aqui. Muito obrigado pela companhia.